Olá pessoal, eu me chamo Islane Silva e sou professora residente de Química. O professor preceptor é o Anderson Carlos e nesse vídeo iremos dar continuidade ao estudo das propriedades periódicas. No entanto, iremos dar enfoque ao raio atômico. Bem, na aula anterior, vimos que as propriedades periódicas dos elementos químicos são as que apresentam valores que crescem ou decrescem em determinado intervalo de número atômico, ou seja, as propriedades dos elementos químicos irão variar ao longo da tabela periódica. E dentre as diversas propriedades periódicas existentes, podemos destacar a eletronegatividade, a eletropositividade, afinidade eletrônica, energia de ionização e raio atômico, e outras. Já que na aula de hoje vamos dar enfoque à propriedade chamada raio atômico, primeiramente, devemos saber que o raio atômico é definido como a distância do centro do núcleo até a última camada da eletrosfera. Para uma melhor compreensão da definição de raio atômico, vamos recapitular que os elementos químicos são organizados na tabela periódica em ordem crescente do número atômico, como também que os mesmos possuem números atômicos diferentes que ajudam na caracterização de cada um deles. E, consequentemente, devido aos elementos apresentarem números atômicos diferentes, eles terão diferentes números de raio atômico. Alguns terão um raio maior e outro terão um raio menor, como podemos observar na imagem. No caso do lítio, que possui um número atômico igual a 3 e que para a organização dos seus elétrons é necessário 2 níveis ou 2 camadas da eletrosfera, podemos perceber que a distância do seu núcleo, que é representado pela bolinha rosa, até a segunda linha amarela, que é a última camada da eletrosfera, é pequena. Então, seu raio atômico é pequeno quando comparado aos demais átomos da imagem. No caso do cloro, que possui um número atômico igual a 17 e que para a organização dos seus elétrons é necessário a utilização de 3 níveis, ou seja, de 3 camadas, a sua distância do núcleo, representado pela bolinha verde, até a terceira linha amarela, que representa a última camada da eletrosfera, é consideravelmente maior que o raio do lítio. E na terceira situação, em que o elemento frâncio possui o número atômico igual a 87 e para a organização dos seus elétrons é necessário 7 níveis, ou seja, 7 camadas. Assim, podemos perceber que a distância do seu núcleo, representada pela bolinha azul, até a 7ª linha amarela, que representa a última camada da eletrosfera, é consideravelmente maior do que dos 2 átomos anteriores. Então, podemos concluir que o raio do lítio é menor do que o raio do átomo de cloro e o raio do átomo de cloro é menor do que o raio do átomo de frâncio. Isso porque, quanto maior for a distância do centro do núcleo até a última camada da eletrosfera, maior será o raio atômico.
Pelo contrário, quanto menor for essa distância, menor será o raio atômico. E vale ressaltar que alguns fatores irão influenciar diretamente no tamanho do raio atômico. Fatores estes como números de camadas e a carga nuclear efetiva. Afinal, a carga nuclear efetiva é a medida da força que o núcleo exerce sobre o elétron mais externo, e essa força estará diretamente ligada aos números de prótons, pois quanto maior for o meu número de prótons, maior será a atração pela eletrosfera e maior será a compressão, tornando assim o raio atômico menor. Para o melhor entendimento de como ocorre o crescimento do raio atômico na tabela periódica, temos uma imagem ilustrativa com elementos da família A, que ao ser observada, percebemos que de cima para baixo da tabela periódica ocorre o aumento do raio atômico. Assim, o elemento do primeiro período terá o raio menor do que o elemento do segundo período. Consequentemente, o elemento que estiver no segundo período terá o raio menor do que aquele elemento que estiver no terceiro período. Outra informação que devemos nos atentar acerca ao crescimento do raio atômico é que da direita para a esquerda também ocorrerá o aumento do raio atômico. Agora iremos falar sobre o raio iônico, na qual é o raio do íon, que se difere do raio de um átomo neutro, pois os íons podem ser carregados positivamente, no caso dos cátions, em decorrência de terem perdido algum elétron, ou podem ser ânions, que são carregados negativamente, em consequência de terem ganhado algum elétron. Agora, como exemplos, temos o átomo de sódio, que ao perder um elétron de sua camada, se torna um cátion, carregado positivamente. Observando as duas imagens, podemos perceber que o raio do átomo neutro é maior que o raio do cátion. Enquanto no exemplo do ânion, temos aqui um átomo neutro de nitrogênio que, ao receber 3 elétrons, torna-se carregado negativamente e vira um ânion. Ao observar as duas imagens, percebemos que o raio do íon ânion é maior do que o raio do átomo neutro. Na aula de hoje, fizemos um resumo sobre a propriedade periódica raio atômico. Espero que tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!